Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, quarta rodada. 7 jogos na quarta-feira. O jogo que a gente vem fazer a nossa resenha agora, bater aquele bate-papo, é Internacional e Atlético Goianiense. Agora, líder Internacional de Porto Alegre. Placar do jogo, Inter 3, Atlético Goianiense 0. Os gols, tudo no segundo tempo. Um de cabeças, que foi do camisa 5, Musto, os outros 2 do Galhardo. Então, é desse jogo que a gente vai fazer aqui a nossa resenha, trocar nossa ideia, dar a minha visão, que de cara eu já não concordo com o que o comentarista falou no intervalo, não concordo, tem uma outra visão, mas cada um com a sua, a gente respeita, eu só não concordo porque eu tenho a minha. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Colorado, você meu amigo torcedor do Atlético Goianiense também, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no grupo do nosso WhatsApp, caso você queira participar de um grupo do seu time, tá? Você vai lá no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui na descrição, coloca lá o seu nome e o time que você torce, que aí eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, é só se tornar membro aqui embaixo, se torna membro do canal, ajuda o canal a crescer, e quando tivermos sorteios dentro dos grupos do WhatsApp, você sendo membro, você vai ter vantagem. Então vamos lá, galera. Atlético Goianiense 0, Internacional jogando em casa 3. Bom, eu vou começar a minha análise de cara pelo que o comentarista falou no intervalo. Ele disse que o Inter não jogou bem, que a melhor coisa que aconteceu com o Inter foi ter acabado o primeiro tempo. Porra, eu discordo, filho. Eu discordo. O Internacional, na minha visão, não jogou mal. A gente tem que entender, na minha visão, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, com a saída do Guerreiro, o time muda a maneira de jogar. Porque o Guerreiro, aqui no Brasil, é um dos melhores jogadores ainda que faz o pivô. Então, quando ele faz o pivô, ele segura a marcação. O time fica um pouco mais estático na frente, porque tem um homem ali na frente, que o Guerreiro já não se movimenta tanto assim, mas ele causa mais preocupação. Tem uma movimentação menor, mas ele causa mais preocupação, porque o zagueiro sabe que ele vai fazer o pivô. O Inter não jogou com pivô. Jogou com 3 jogadores de velocidade, que tinham que se mexer. Quem estava fazendo mais ou menos aquela função ali, o Pote, ele não sabe jogar de costa. Então, ele tinha que pegar a bola de frente. Então, já muda um pouco o estilo de jogo do Inter. Já mudou um pouco. Além disso, o Inter tem um problema crônico nas laterais. Se o Internacional tivesse 2 laterais de qualidade, o Inter ia dar um salto de qualidade muito grande. Se tem 2 laterais com qualidade, cara, o Inter ia dar um salto muito grande, porque os laterais são muito acionados. Só que os laterais do Inter são tecnicamente limitados. O Rodinei é muito voluntarioso, tem muita velocidade, mas ele desperdiça demais ataque, demais. O Moisés pelo outro lado também, só que não jogou o Moisés, jogou o Jussa, né, parece. Jogou outro garoto que acabou ficando um pouco tímido. Tava tímido, não estava subindo muito. Até porque, vou falar de novo, não concordei com a análise do comentarista lá, porque ele desmereceu, na minha visão, ele desmereceu um pouco o Atlético Goianiense. Por que ele desmereceu? Quando ele diz que o Inter não jogou bem, a impressão que dá é que não tinha um adversário do outro lado. E o que aconteceu? O Atlético Goianiense é um time muito certo.
tá muito encaixadinho. O jogo que o Atlético Goianiense fez foi exatamente igual ao que ele fez com o Flamengo. Exatamente igual. E o Atlético Goianiense teve chances de abrir o placar. Da mesma maneira que ele abriu o placar, ele fez 3 contra o Flamengo, ele meteu um gol no Internacional que estava impedido por cobertura, um golaço por sinal. Um golaço por sinal. E teve mais uns 3 ou 4 contra-ataques do mesmo jeito que foi contra o jogo contra o Flamengo, exatamente do mesmo jeito. A diferença é que o Inter, na minha visão, ele está mais encaixado nas suas posições do que o Flamengo estava naquele jogo. O Flamengo estava muito bagunçado, ainda está bagunçado, o Inter está mais arrumado. Então, a linha de impedimento o Inter conseguia fazer melhor. O seu lateral, não estava subindo tanto quanto no jogo contra o Flamengo, que os dois laterais subiam muito. Ele não estava subindo, um dos laterais subia muito, quem estava subindo muito era o Rodinei. Outra diferença, o Rodinei, apesar de ser tecnicamente limitado, mas ele tem muita velocidade, então na hora de recompor, ele tinha uma recomposição muito rápida. O tanto que, no jogo que o Atlético Goianiense ganhou do Flamengo, ele atacou muito pelo lado esquerdo, em cima do lateral direito do Flamengo. Já contra o Internacional, ele atacou muito pelo lado direito, em cima do lateral esquerdo. Porque pelo lateral, em cima do lateral direito era o Rodinei. O Rodinei tem muita velocidade. E ele jogou muito pelo outro lado, onde tinha o lateral mais novo, que estava se segurando mais. Então o Atlético Goianiense fez um jogo exatamente igual ele vinha jogando. Exatamente igual, com muita velocidade, com bola rápida e teve chance de fazer gol. A diferença é que fez gol, foi anulado, errou alguns contra-ataques, chutou para fora, mas encaixou o contra-ataque. Encaixou. Aí, o comentarista fala que o Internacional jogou errado. Eu não concordo, por quê? Porque para você atacar, para você tentar fazer o gol, você tem que arriscar. E o Inter se arriscou. O Inter se arriscou. O que o Inter fez foi tentar ganhar o jogo, partir para dentro. Só que, sem o Guerreiro e com apenas o Praxedes para tentar fazer a criação, o time do Inter ficou um pouco mecânico. Porque o Patrick não é um cara de criação. O Patrick é um cara de infiltração. Ele faz jogadas legais, mas ele não é aquele homem para levantar a cabeça. Ele não é esse cara. O Patrick é o amigo do cara. Sabe aquele amigo que tem o cara e tem um amigo do cara? É o Patrick. E o Praxedes não estava dando conta, por quê? Porque ele não tinha ninguém que pudesse fazer aquele 1-2 de frente para ele, que o Guerreiro fazia. Ficou o time com velocidade, só que tanto o Marcos Guilherme por um lado, quanto... agora o nome do garoto, do rapaz lá é Peglon, não sei, é P alguma coisa. Que agora me fugiu, eu não estou com a escalação aqui no computador. E o Potker são jogadores que tem o drible, mas o drible longo, aquele drible com a velocidade. Tentou fazer velocidade. No primeiro tempo, se o Inter tem o Guerreiro ou tem algum outro jogador ali na frente que conseguiu jogar de costa, tipo o Galhardo, que já jogou assim no Vasco, ele pode fazer o centroavante, talvez o Inter tivesse uma mobilidade maior e pudesse ter uma criação maior de jogadas. Mas eu não vi o Inter jogando mal. Eu não vi. O Atlético Goianiense fez uma boa partida e dificultou muito. O Inter poderia estar sendo perdendo. Ou ter tomado um gol no primeiro tempo. Poderia ter feito? Poderia, mas poderia ter tomado também, como tomou, como eu falei, mas foi anulado. Então eu não vi o Inter fazendo uma partida ruim no primeiro tempo. Eu vi o Atlético Goianiense fazendo uma partida muito boa, encaixando os contra-ataques. E o que eu falei, ele jogou exatamente igual jogou a primeira partida, que meteu 3 no Flamengo. A diferença é que no jogo do Flamengo saiu os gols. E contra o Inter, saiu um impedido e os outros eles acabaram chutando de forma equivocada. Eu acho que teve até 2 gols, se eu não estiver enganado, ou foi um.
um que foi anulado. Eu acho que teve 2 gols. Agora me fugiu aqui um pouco a memória aqui, mas teve um outro lance lá que também foi anulado. E teve muito impedimento, pelo menos 2 ou 3 dessas jogadas rápidas do Atlético Goianiense. Então, de novo, para mim o Internacional não fez, faltou um pouco mais de criação, e os laterais, se tivessem mais qualidade, facilitariam ao Internacional. Facilitariam muito, porque eles foram acionados. Só que faltou qualidade. Então isso dificultou. E a ausência do Guerreiro, o jogador para fazer o pivô, dificultou. No segundo tempo, o Inter foi para dentro, foi para cima, pressionou. Arriscou mais. Você tem que arriscar. E arriscou mais. E acabou que o gol saiu numa bola parada. Saiu na bola parada. Quando sai o gol da bola parada, o jogo muda. O jogo vira um pouquinho. Por quê? Porque agora o Inter, apesar de tá jogando em casa, mas poderia explorar um pouco mais os seus jogadores de velocidade. Poderia explorar esse pouco mais. Porém, acaba que perde o pote, que eu não sei nem em que tempo. Foi no segundo tempo, mas eu não sei qual foi ali os minutos. Mas o Inter acabou fazendo o quê? Propositalmente. Deu um pouco de campo para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense se lançou mais. E o Inter começou a inverter a situação. O Atlético Goianiense começou a propor para ir para cima. E o Inter começou a ficar um pouco mais reativo. Aí teve o Pote que foi expulso e o Inter ficou mais na reação. Fez algumas mudanças e entrou o Galhardo, o que eu falei, que faz a diferença. O Galhardo é um cara que tem uma visão diferente do jogo. É por isso que quando joga ele e o Guerreiro, eles se entendem. Porque ele olha um lance à frente. Ele é craque? Não é craque. Mas o Galhardo é muito bom jogador. Ele tem uma visão panorâmica diferenciada. A visão panorâmica dele é diferente do Marcos Guilherme, do Potker. É diferente. A visão dele é diferente. Então fez algumas mudanças. E os jogadores que entraram, você viu que eram jogadores para tocar mais a bola. É o Lindoso, o Edenilson, o Galhardo. Entrou jogadores que davam para tocar mais a bola. Ele colocou o Moisés por dentro, no meio. E acabou que o Inter fez mais 2 gols. Então o que aconteceu? No primeiro tempo, quando o Inter propôs e o Atlético Goianiense ficou mais reativo, o Atlético não conseguiu o êxito que teve no jogo contra o Flamengo. Não conseguiu os gols. Até conseguiu, mas foi impedido. Mas não conseguiu os gols. No segundo tempo, quando o Inter ficou mais reativo, o Inter conseguiu os gols. E o Atlético Goianiense não conseguiu os gols quando propôs, porque não é o jogo do Atlético Goianiense. É um jogo mais reativo. Então, para mim, uma grande partida do Inter, falta um pouco mais de criação no meio, mas tem ausência do Guerreiro aí. Parece, pelo que eu escutei, o Alexandre Pato tá indo pro Inter, mas o Alexandre Pato também não é esse cara de fazer o pivô. Ele também não é. Ele até sabe fazer, mas ele também não é o cara de fazer o pivô. Ele tem uma outra característica. Se o Pato tiver com vontade de jogar, já ajuda bastante, porque ele é acima da média, mas ele tem que querer jogar. O problema é que eu não sei quando ele vai querer jogar, porque ele já passou por uma porrada de clube e nada, né? Ou ainda não encontraram o ponto para ele, sei lá. E o Atlético Goianiense fez uma boa partida. Só que às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo. Contra o Flamengo deu muito certo. Contra o Sport já não deu tão certo assim, porque empatou. E hoje não deu certo, mas fez uma boa partida. Então, tanto o jogo de propor, quanto a tática de ser reativo, não é uma receita de bolo. Quer ver um exemplo? Não sei se você, meu amigo torcedor do Internacional, viu. O Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, 2-1. E fez um jogo muito parecido com o que o Atlético Goianiense fez. O reativo ganhou do ativo.
Então, o reativo que foi o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro criou muito. Criou até muito mais do que o Inter. Porque tem jogador de meio campo de mais criação do que o Inter. O Atlético criou, só que a bola não entrou. E os contra-ataques do Botafogo entraram. O Botafogo poderia ter goleado o Atlético. Porque teve muitas oportunidades. É porque faltou qualidade e capricho ao Botafogo para botar essa bola para dentro. Porque senão o time tinha uns 4 ou 5 no Atlético Mineiro. De quê? De reação. Você pode gostar ou não gostar. Eu não gosto muito do time que joga atrás. Mas um contra-ataque bem feito, porra, é bonito de se ver. E o Atlético Goianiense fez isso. Então é por isso que eu digo, o Atlético Goianiense não jogou mal. Só que a tática dele não funcionou. E o gol de bola parada do Internacional ajudou demais. Porque se vai passando o tempo, o Inter ia ficar mais tenso. E provavelmente os espaços iam se abrir. E o contra-ataque do Atlético Goianiense poderia, numa dessas, encaixar e prejudicar o Inter, no caso. Então, não achei que nem Inter nem Atlético Goianiense jogaram mal. Foi um bom jogo, só que a bola parada definiu e não saiu os gols do Atlético e saiu os gols do Inter. Então, para mim, foi um bom jogo de táticas diferentes, que dessa vez quem propôs o jogo, quem propôs mais o jogo, ganhou. Mas vai ser sempre assim quem propõe o jogo ganhar? Não. Não é. A gente teve do Atlético Goianiense mesmo, perdeu. O Internacional contra o Fluminense propôs e acabou perdendo de virada. Então, as táticas foram colocadas, só que de vez em quando dá certo, de vez em quando não dá. E isso também conta um pouquinho com a sorte. A sorte faz parte. A sorte faz parte do jogo. Um dia vai ter, outro dia não vai ter, outro é mais ou menos. Mas eu gostei muito. O Inter tem que continuar assim, mas tinha que ter 2 laterais de mais qualidade e mais criação no meio. Mais criação no meio. Porque com o estilo do Inter, os zagueiros têm que sair jogando. Tem que ter qualidade também. Mas eu gostei dos dois. Do Inter e do Atlético Goianiense. Pô, mas o Atlético tomou de 3. Mas eu gostei. O gol não saiu do Atlético. Porra. Impedimento, capricho, um pouquinho de sorte. Mas tentou. Fez o que tinha feito no primeiro jogo. Então, eu gostei do jogo. Parabéns ao Inter e parabéns ao Atlético Goianiense. Gostei. Gostei mesmo. Gostei. Como eu falei, a minha visão é diferente do que o comentarista falou no canal. Eu não acho que o Inter jogou mal no primeiro tempo. Faltou um pouco de criatividade. Mas o Atlético Goianiense jogou muito bem. Ele causou medo ao Inter. Mas o Inter não se acovardou, continuou indo. Mesmo sabendo que poderia sofrer com contra-ataque. Mas tentou. Quem quer ganhar, quem quer fazer gol, tem que arriscar. Foi isso que o Internacional fez. Segundo tempo pressionou mais e o gol saiu logo de início. Aí facilitou e mudou as táticas. Quem estava propondo começou a ficar reativo e quem estava reativo começou a propor. Aí quem ficou reativo conseguiu fazer o gol. Foi mais competente o Internacional. Então prevaleceu a competência do Internacional. Essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!